Fala Bitcoiner! Seja bem-vindo à segunda aula aqui do módulo 1 para você entender o que é Bitcoin e vamos, enfim, entender o que é essa moedinha aí que pode trazer muito dinheiro e evolução patrimonial para todos nós. Primeiro, começar com um conceito básico aqui, as pessoas confundem isso, então é só para vocês entenderem que Bitcoin com B maiúsculo normalmente significa a rede Bitcoin. Todo o sistema financeiro P2P, né? Esse P2P é sem um intermediário, então é isso. Bitcoin com B maiúsculo significa rede, enquanto Bitcoin com B minúsculo significa unidade monetária, o token Bitcoin que você transfere de carteira para carteira. Então toda vez que você for falar de unidades, comprei 10 Bitcoins, você vai escrever Bitcoin com B minúsculo. O Bitcoin é descentralizado, aí o Bitcoin com B maiúsculo, tá bom? E o Bitcoin, unidade de dinheiro, B minúsculo, ele é divisível em 8 casas decimais, que são chamadas de Satoshi, como se fosse aí os centavos do Bitcoin. Então, primeiro, vamos entender as propriedades do Bitcoin, porque se ele vale o que ele vale hoje, é porque ele tem um valor em suas propriedades. Então, passando por todos aqui, depois a gente destrincha um por um. Descentralização, escassez, é uma moeda global, a custódia do seu próprio dinheiro, não necessita de confiança em um terceiro. O Bitcoin em rede funciona 24 horas, 7 dias por semana, ele não para. O Bitcoin é inconfiscável, incensurável, seguro e transparente. Você consegue ver todas as transações que ocorrem, porém de maneira anônima. Vamos lá. De onde vem a descentralização do Bitcoin? A descentralização do Bitcoin vem porque o Bitcoin é um software como se fosse a internet. Então, pessoas no mundo todo podem rodar um nó de Bitcoin que vai conferir todas as transações do Bitcoin, vai ter o software dele espalhado no mundo todo e ninguém tem mais poder que o outro na rede. Uma pessoa que tem 1000 Bitcoins, uma pessoa começou a comprar Bitcoin agora, tem 0.1 Bitcoins, tem o mesmo poder na rede. Então, por isso que ele é descentralizado, ninguém manda mais do que o outro na rede do Bitcoin. A escassez, que a gente já falou nele na aula passada, vem dos 21 milhões de unidades de Bitcoin que vão ser emitidas até 2140, que isso não pode ser alterado de maneira nenhuma. Como o Bitcoin não necessita da confiança de uma outra pessoa para ser utilizado, para ser comprovado, o Bitcoin é puramente confiável através da matemática. Então, no código que foi escrito nele, que não pode ser alterado por conta da blockchain, a gente vai aprofundar esse conceito daqui a pouco, estava escrito que existiram apenas 21 milhões de unidades, que a cada 10 minutos seriam emitidos 50 Bitcoins, que a cada 4 anos essa quantidade cairia pela metade. Então vamos lá. Quando começou o Bitcoin em 2009, não existia nenhum Bitcoin no mundo. A cada 10 minutos se emitiam 50 Bitcoins. Depois de 4 anos, a cada 10 minutos começou a ser 25 Bitcoins. Depois de 4 anos, 12,5, 6,25 e assim por diante, até que os 21 milhões de unidades sejam completados e não exista mais Bitcoin para emitir, onde os mineradores receberiam apenas as recompensas pelas taxas. Então sim, o Bitcoin é muito mais escasso do que qualquer outro bem aí na humanidade, porque ele tem sua escassez programada e não pode ser alterada. O Bitcoin também, ele é global, onde eu posso mandar Bitcoin qualquer horário da semana, qualquer quantidade para qualquer pessoa no mundo todo. Eu tenho um parente lá nos Estados Unidos que precisa receber uma transação domingo, meia-noite. Eu posso enviar para ele a quantidade que eu quiser, só preciso do endereço da carteira dele. Eu posso mandar para uma pessoa lá na África, posso mandar lá para a Ásia, sem nenhuma barreira, sem pagar nenhuma taxa a mais. Então o Bitcoin é o ativo mais internacional que existe. Você pode ter sua reserva em Bitcoin, viajar com esse Bitcoin, e se o local não aceitar Bitcoin direto, você pode vender esse Bitcoin que você tem pela moeda local e lá você transaciona na própria moeda local. Mas ele sim é reconhecido como dinheiro no mundo todo lá e tem valor no mundo todo. No Bitcoin, você não precisa confiar em um terceiro, então já pegando esses dois tópicos aqui, porque você faz a custódia do seu próprio dinheiro. Lógico, com liberdade vem grandes responsabilidades, você tem que saber fazer a custódia desse dinheiro. A gente vai aprender sobre carteiras e como fazer a segurança dessas carteiras, que é um passo muito importante para você fazer a custódia do seu Bitcoin. Mas uma vez que você comprou na corretora lá como se fosse uma ação, você sacou para sua carteira, o Bitcoin está na sua posse, agora ninguém mais confisca esse dinheiro e a custódia está lá. Não tem risco de não terem esse Bitcoin para te dar caso você precise sacar, igual existe num banco, e não existe te bloquearem de transferir esse Bitcoin. Por isso, a custódia do dinheiro, o Bitcoin traz de volta para você a possibilidade de fazer a custódia do seu próprio dinheiro e não deixar nos bancos aí com medo de quebrar, uma corrida bancária que tira a liquidez dos bancos. No Bitcoin isso não existe. Já falamos aqui, né? Bitcoin funciona 24 horas, 7 dias por semana no mundo todo, não para, nunca teve bug, nunca travou e as transações saem em média de 10 em 10 minutos. O Bitcoin é inconfiscável,
porque uma vez o Bitcoin na sua carteira, você tendo a chave dessa carteira, não existe juiz, não existe nada que pode confiscar esse Bitcoin seu, a não ser você dar a senha da sua carteira para uma pessoa, né? Mas como o Bitcoin é algo descentralizado, não tem ninguém que manda mais na rede e fala assim, ó, bloqueia o saldo daquela carteira, bloqueia aqui, bloqueia ali. Não. O Bitcoin é um dos únicos ativos do mundo inconfiscáveis que serve como reserva de valor. No ouro, nos Estados Unidos, sabia que os Estados Unidos já bloqueou dos cidadãos terem ouro na sua casa? No Bitcoin, por mais que o Estado tente banir o Bitcoin, se você não quiser transferir Bitcoins, ninguém pode tirar eles de você. O Bitcoin é incensurável, por mais que ele possa ser banido em algum país, falar que Bitcoin é proibido, a rede do Bitcoin é incensurável por conta de sua descentralização. Sempre vai ter uma pessoa que vai rodar um nó de Bitcoin, vai rodar o software de Bitcoin e pode censurar aqui que vai ter outra pessoa rodando ali e ninguém pode te provar que você é um minerador de Bitcoin ou coisa desse sentido. O Bitcoin é seguro, então ele funciona desde 2009, sem nenhum bug, sem nenhum hack, todas as transações registradas até hoje na blockchain, e o Bitcoin é transparente porque o sistema financeiro dele permite você ver tudo que está acontecendo na rede, auditar isso de maneira simples, é só você entender mais ou menos como funciona, né, de carteira para carteira, dá para você ver a quantidade de Bitcoins que foram enviados, se os blocos estão saindo no período certo, se não está tendo emissão de Bitcoin a mais ou menos. Então a transparência da blockchain torna ele mais seguro do que um sistema financeiro fechado, onde você não sabe o que está acontecendo com o seu dinheiro. Então já trazendo aí para a blockchain é basicamente onde o Bitcoin roda. Então a blockchain está por trás do Bitcoin e é uma sequência de blocos onde são registradas as transações. Tá vendo aí na tela? Cada bloco desse é conectado com um bloco anterior, não é? Então, por exemplo, eu vou fazer uma transação de Bitcoin, ou seja, comprei numa corretora e vou enviar para minha carteira, aqui no exemplo de cima. Quando eu faço essa transação de Bitcoin da corretora para a carteira, eu vou estar utilizando a blockchain para movimentar esses Bitcoins. Os Bitcoins saem de carteira para carteira apenas utilizando a blockchain. Esse é o sistema financeiro do Bitcoin. Então eu sinalizo lá para um minerador de Bitcoin, que são as pessoas que validam as transações no Bitcoin. Esse minerador vai pegar minha transação e colocar num bloco junto com diversas outras transações, e quando ele conseguir resolver o enigma que fecha esse bloco, a gente consegue ter nossa transação validada, e esse bloco que foi validado se junta a todos os outros blocos que foram validados lá atrás, e assim a gente consegue manter o registro de todas as transações de maneira descentralizada. Então você pode usar a analogia aqui, ó, para entender de carteira para carteira, como se fosse assim: a blockchain é um livro em branco onde toda a transação é escrita numa página em branco. Como a página tem um limite, né, não dá para você escrever infinitas palavras numa página, o bloco é a mesma coisa, você tem um limite de transações que você pode escrever por bloco. Preencheu esse bloco, quando ele for validado, ele se junta à cadeia de outros blocos que não pode ser alterada. E isso traz segurança para o Bitcoin, porque qualquer pessoa que tentar alterar um bloco lá atrás, ela precisaria alterar todos os outros depois, e isso se torna basicamente impossível. Então é assim que a blockchain do Bitcoin funciona, e cada bloco minerado, ou seja, cada validador que encontra o que fecha o bloco, o número que fecha o bloco, recebe 6,25 Bitcoins como recompensa, fora as taxas que estão nesse bloco. Então tem lá todas as transações que cabem num bloco, as pessoas precisam pagar uma taxa para incluir sua transação no bloco, e depois que foi inserida sua transação, concluída, seus bitcoins saem de uma carteira e vão para outra, e o minerador finalmente recebe os 6,25 e todas as taxas das transações que ele conseguiu validar naquele bloco. Então você deve estar pensando, pô, ser minerador de Bitcoin é perfeito, né? Então vou colocar meu computador para minerar aqui, e em vez de comprar Bitcoins, eu vou produzir Bitcoins. Só que é aí que você se engana. A mineração de Bitcoin lá atrás era viável, né? As pessoas conseguiam minerar Bitcoin porque tinha pouca concorrência. Hoje a mineração de Bitcoin virou um negócio já empresarial. Então você não consegue minerar Bitcoin com seu computador, porque a mineração de Bitcoin nada mais é que você colocar seu computador para gastar energia. É só uma pessoa que consegue validar esse bloco e receber essa recompensa. Ou seja, se você for tentar minerar Bitcoin hoje, você vai ficar gastando energia para tentar validar um bloco, e como seu computador é fraco comparado com as máquinas e fazendas de mineração que eles têm, eles que vão achar e você só vai gastar energia à toa. É quase impossível você minerar um bloco hoje em dia. Por isso que o conceito de blockchain é só para a gente entender mesmo como que funciona a rede do Bitcoin, e não precisa se aprofundar para ser um mestre nisso, é só para entender o porquê que o Bitcoin é descentralizado e não dá para alterar nada no Bitcoin. E essa blockchain, ela é transparente justamente para a gente poder ver tudo que está acontecendo nos blocos e em cada transação. Então, já trazendo
para a escassez do Bitcoin aqui, até atingir os 21 milhões de unidades, o Bitcoin ele é escasso. Então o Bitcoin tem 21 milhões de unidades, enquanto o dólar é impresso aí basicamente até o infinito, perdendo valor a cada ano que passa, enquanto o Bitcoin se valoriza a cada ano. Então aí que está a diferença, o Bitcoin numa quantidade limitada, sendo dividido por algo infinito. Por isso que o Bitcoin tem seu preço aí quase tendendo para o infinito, já que a cada 4 anos mais ou menos eles dobram a base monetária do dólar. Então se existiam 4 bilhões de dólares para 21 milhões de unidades de Bitcoin, ano que vem vão existir 8 bilhões de dólares para as mesmas 21 milhões de unidades de Bitcoin, ou seja, o Bitcoin dobra de valor e assim por diante. Enquanto algo é escasso, o outro é imprimido infinitamente, por isso que a gente troca nossos reais por Bitcoin para ter nossa poupança em algo que não pode ser diluído pelo Estado. Bom, o conceito de blockchain, Bitcoin, ainda está muito abstrato na sua cabeça. Eu sei, é um pouco complicado quando você tem o primeiro contato com isso, mas quanto mais você entende, mais você vê sobre. Ao decorrer desse curso, a gente vai aprendendo e aprofundando mais sobre esses conceitos. Mas a gente já deu uma pincelada aqui para você entender mais ou menos como que funciona e para te instigar também a pesquisar mais sobre, continuar assistindo o curso, porque sim, esse conceito é fenomenal. E a blockchain é o que trouxe escassez para o meio digital. Então a gente está vendo tecnologia sendo criada na nossa frente. E sim, a blockchain é um sistema financeiro onde você pode mandar Bitcoin para qualquer lugar do mundo de maneira transparente. Isso, cara, não existia antigamente. Bancos têm suas transações aí de maneira que a gente não sabe como é que funciona. Agora o Bitcoin não, o Bitcoin é totalmente transparente e fácil de ser auditado. E aí, curtiu? Vamos para a próxima aula para entender um pouquinho a história do Bitcoin.